Então, bom dia. Nós vamos iniciar a aula dessa manhã, dia 5 de novembro, disciplina Gestão de Pessoas. E eu gostaria de iniciar falando a respeito do encerramento da unidade 3 nessa data. A partir da semana que vem, iniciamos já a unidade 4, né, entrando na reta final aí da disciplina. E comentar a respeito de alguns pontos importantes sobre a unidade, que tem o tema Programa de Integração, e por isso eu gostaria que vocês realmente fizessem as anotações necessárias, porque são informações que devem cair na avaliação do segundo bimestre, tá? Então, um primeiro ponto importante, né, do programa de integração é citar que se trata de um plano de ação que tem como finalidade criar uma estratégia. Quando nós falamos de programa, nós estamos falando de planejamento. Então, este planejamento ele precisa levar em consideração alguns critérios, né? Então, o primeiro e mais importante critério é o objetivo que se quer alcançar com esta prática, né? A partir do momento que se implementa a prática, a rotina, né, se espera que esse objetivo ou objetivos sejam alcançados e traga resultados melhores, superiores para a empresa. E não somente para a empresa, né, mas para aqueles que estejam envolvidos nessa rotina, nessa prática. Então, o programa ele é um planejamento que leva em consideração, repito, os objetivos que se espera alcançar, o total de investimento que a empresa precisa realizar para poder implementar este planejamento e, além dos objetivos, os resultados que se espera alcançar. Tá? Então, nenhum planejamento com objetivo específico, né, pode deixar de ter aí, né, os resultados que a empresa, né, espera atingir. Com relação à integração, é um meio de socializar os empregados, os colaboradores, né, para que eles, primeiro, entendam, né, qual é a finalidade da empresa diante dos seus públicos-alvo. Segundo, né, que eles entendam que a participação do conjunto, do coletivo, ele é muito mais importante para a empresa do que ações individuais. Terceiro, de que um trabalho em equipe, ele produz ou pode produzir, desde que bem orientado, uma produtividade maior, que se levarmos em consideração as individualidades. Então, esses 3 pontos são importantes para vocês, né, anotarem, né, e terem isso em mente para que, quando tiverem oportunidade de participar, seja como ouvinte, né, como espectador, seja como aqueles que vão planejar a prática, vocês saibam de que não se trata apenas de mais uma ação, mas sim de um planejamento integrado, né, com os demais departamentos, para se justificar essas finalidades e esses objetivos. Se levarmos em consideração, né, a maioria das empresas que adotam esse tipo de prática, de procedimentos,
nós vamos levar em consideração que o ponto principal desse programa de integração é o acolhimento, né? São as ações humanísticas que podem gerar, né, pontos de motivação e satisfação, né? Entender que essa socialização ela tem um caráter, né, de trazer para esse ambiente inicial, né, um ambiente harmonioso, um ambiente positivo, que a imagem da empresa, né, seja o destaque, né, para aqueles ou aquelas que estão chegando na empresa, de que as pessoas que chegam, né, num determinado lugar que não conhecem, elas normalmente se sentem acanhadas, elas se sentem tímidas, mas por dentro, né, existe uma infinidade de dúvidas e perguntas que precisam ser esclarecidos antes de se iniciar na função. Então, é nesse momento, né, que as empresas utilizam desse programa de integração para sanar, né, tirar as primeiras dúvidas, né, e transmitir aquilo que se espera, né, aquele que está chegando na empresa. Então, grande parte das empresas adotam roteiros desse programa de integração, levando em consideração o que uma pessoa gostaria de saber, conhecer, ver e ouvir logo no primeiro dia. É o cartão de visitas da empresa que está entregando nas mãos de cada colaborador que inicia suas atividades, que vem para iniciar essas atividades. Então, nada melhor do que, né, recepcionar esse colaborador, né, da melhor forma possível. E quando eu falo melhor forma possível, cada empresa utiliza dos seus meios e recursos de criatividade, de inovação, seja na forma, seja no conteúdo, seja na utilização de tecnologias, para atrair a atenção desses colaboradores que estão chegando, né, naquele momento na empresa. Então, muito se vale, né, dessa criatividade para poder gerar esse impacto positivo, primeiro na imagem da empresa. As pessoas precisam, né, ser recepcionadas e entender que aquela empresa ela será a extensão da vida profissional desse colaborador. E, portanto, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento desse colaborador. Então, essa atração, essa transmissão, né, de comunicação, ela precisa ser integrada com os tratamentos que melhor possam trazer essas informações e que possam trocar, né, essas informações com o público que está chegando. Então, esse é o ponto estratégico, né, levando em consideração a relação humanista, a relação de socialização, questões motivacionais que levam o recém-chegado a se sentir bem desde o primeiro dia. E nós sabemos que as primeiras impressões, elas podem ser levadas para o resto da vida desse colaborador. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é o aspecto, né, administrativo. Então, quanto ao aspecto administrativo, as empresas utilizam desse programa de integração
né, visando objetivos estratégicos de retenção de pessoas, já que a prática de recrutamento, a prática de seleção, o momento da contratação, esse período que se tem, né, ele é um período que nós consideramos período de investimento. O que se espera alcançar num investimento é a rentabilidade desse investimento. Então, as empresas investem tempo, né, e dinheiro para trazer, né, os melhores profissionais do mercado, seja do mercado de trabalho ou do mercado de recursos humanos, aqueles ou aquelas que melhor possam se adaptar às características de cada função. Então, o que se espera é que quando eu trouxer esse recém-contratado, que ele se sinta bem, que ele possa vislumbrar naquela empresa as melhores perspectivas profissionais possíveis, né? E que essa retenção ela se concretize, né, a partir dos 3 primeiros meses, que são aqueles meses de experiência, mas que para as empresas que adotam essa prática, né, de programa de integração, os 3 meses, né, na minha leitura como profissional, eu não vejo isso como experiência, mas a cada dia, né, um dia de adaptação, um dia de troca de energia, né? Então, desde o primeiro dia, o que se tem é justamente essa, vamos dizer assim, essa comunhão de interesses, né, por parte da empresa, né, de que esse colaborador ele traga, né, todas as suas experiências, que compartilhe dessas experiências com o seu gestor, com seus colegas de trabalho, a sua equipe, e que venha justamente gerar mudanças, né, naquela função que vier a desempenhar. Então, desde o primeiro dia, o que se espera, né, não são apenas os 3 meses de experiência para se chegar à conclusão de que se mantém ou não se mantém, né? Se vale dessa perspectiva estratégica para que desde o primeiro dia esse colaborador ele não vá pensar nesses 3 meses e sim pense, né, numa vida profissional uma vida profissional maior, né, com mais tempo de troca dessas experiências. Então, essas duas perspectivas, elas são muito importantes para vocês entenderem, né? A perspectiva humanista, motivacional, né, de primeiro impacto, de trazer esse vislumbre para esse colaborador, né, de se sentir bem desde o primeiro dia, sentir que ali, né, ele terá, né, uma harmonia para desempenhar a sua função, dentro das características de cada cargo, e a segunda perspectiva, a perspectiva administrativa, que é com relação à retenção desses talentos, né, e poder justificar todo esse investimento desde o momento do recrutamento até a contratação. O autor, ele traz no item 3.4, né, alguns poucos casos, né, que eu reproduzi aqui para vocês, né? O primeiro caso, ele cita uma área de atuação, né, econômica, empresarial, que é a construção civil. Então, ele destaca a construção civil como sendo vamos dizer assim, uma área de atividade profissional
que as empresas têm muita sensibilidade em apresentar, né, aspectos relacionados com a saúde e a segurança desse colaborador. Então, é uma área de atuação empresarial, né, onde a saúde e a segurança é tratada com bastante zelo, com bastante atenção. Então, os profissionais de construção civil, eles são não somente orientados, mas também, né, as empresas de construção civil, né, elas se dedicam a conscientizar esses colaboradores quanto aos aspectos preventivos, né, ligados à saúde e segurança. É uma área de atuação de risco, né, esse risco ele pode ser levado em consideração de duas formas, seja no ambiente insalubre, né, ou seja, num ambiente perigoso. Então, o autor destaca, né, a atenção que as empresas deste ramo de atividade, elas inserem nesse planejamento de integração justamente para se evitar, né, problemas com riscos à saúde e à segurança. Então, não somente na área de construção civil, mas em todas as áreas, né, de atuação empresarial, a saúde e segurança é um tema sensível, né, porque é uma área de um custo, né, de investimento muito alto. Então, se nós analisarmos essa área de construção civil, nós vamos ver que a insalubridade existe, né, dependendo vamos dizer assim, da forma com que essa empresa trabalha a construção civil, mas vocês devem ter ouvido falar nos adicionais de insalubridade. Insalubridade é quando o ambiente de trabalho, o ambiente da prática da função, ela gera alguns riscos à saúde do trabalhador. Esses riscos podem gerar doenças ou acidentes. Então, muitas empresas que possuem esses ambientes insalubres, eles são destacados nos chamados laudos, né, laudos técnicos, que o engenheiro de segurança do trabalho, ele elabora. Então, as empresas precisam seguir normas estruturais, normas relacionadas à saúde, né? E essas normas, não somente a NR18, como o autor destaca no seu livro, mas sim, né, todas as 37, né, NRs, incluindo a 18, né? Então são 37 normas regulamentadoras que, dependendo do ramo de atividade, né, umas empresas atendem mais, outras menos, mas todas, né, sem exceção, elas precisam observar todo esse conjunto de regras que vai fazer com que o trabalhador, né, não tenha riscos à sua integridade física ou mental. Então, o autor destaca, né, nesse livro, né, a atenção que as empresas de construção civil, né, elas têm com relação à NR18, né, que são as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Mas nós temos outros ramos de atividade, nós temos o comércio, né, que em menor escala também precisa dar atenção às normas regulamentadoras, né, seja com relação às condições inseguras que o ambiente possa trazer riscos para o trabalhador, né, e outras mais atentas
porque tem muito mais riscos, né, a oferecer para esse trabalhador. Então, como eu disse, são 37 NRs, né, normas regulamentadoras de saúde e segurança, e o autor destaca aqui a NR 18, né, como sendo uma norma que as empresas desse ramo procuram conscientizar num programa de integração, né, para justamente se valer de ações preventivas com relação a riscos. Eu falei sobre investimento, né, então as empresas que atuam, né, regularmente, constituídas juridicamente, elas precisam, né, dar atenção a grande parte dessas normas, né? Então, seja na sinalização nos seus ambientes, né? Seja nas escadas, elevadores, que são ambientes que podem gerar riscos à saúde do trabalhador, a empresa investe em sinalização porque é obrigatório, né? Os extintores de incêndio, né, os corrimões de escada, corrimãos de escada, ventilação, né, equipamentos de proteção individual, né, dependendo do grau de risco de cada ambiente, né, então se faz necessário, né, a aquisição desses equipamentos, né, repito, sejam, né, de proteção individual, né, óculos, máscara, protetor auricular, bota, né, seja, né, os equipamentos de proteção coletiva, como eu disse, né, os elevadores, corrimãos, a ventilação, então, e a sinalização, né? Então, nessa perspectiva, né, as empresas elas inserem no seu programa de integração esses temas que são de extrema importância, que o colaborador recém-chegado ele saiba, né, desde pronto, desde o primeiro dia em que ele estiver na empresa. Então, se orienta com relação à sinalização, a políticas internas de saúde e segurança, a tudo aquilo que estiver relacionado a essa matéria, né? Outro ramo de atividade que o autor, né, destaca, né, é o ambiente hospitalar, que também é um ambiente, né, onde pode gerar mais riscos à saúde do trabalhador, né? Então, ele destaca a importância de se orientar com relação à parte que eu acabei de citar, né, saúde e segurança, né, e em particular, né, dos controles, né, contra infecções hospitalares, né? Nós sabemos, né, de que o ambiente hospitalar ele é, né, direta ou indiretamente insalubre, né, porque o trânsito de vírus e bactérias ele é constante, visto as diversas enfermidades, né, que possam surgir, né, num atendimento médico, né? Fora as comorbidades, as pessoas trazem para o ambiente, né? Então as pessoas que lá trabalham, né, precisam estar protegidas, elas precisam ser conscientizadas sobre a prevenção à saúde. Então, o autor destaca isso no seu livro para justamente dar a devida atenção. Então, cada ramo de atividade, ela tem a sua particularidade. Então, cabe à área de recursos humanos, em conjunto com os gestores, né, principalmente aqueles que são os requisitantes, né, daquelas contratações, né, que eles apoiem, né, a área de recursos humanos para esse tipo de planejamento e esse tipo de implementação de programa de integração, né? Então, quanto mais informações
esse recém-chegado colaborador tiver, maior será o impacto positivo, né, quanto aos aspectos humanistas, motivacionais, e a empresa poder, né, já recepcionar esse colaborador e que ele realmente entenda da sua real importância naquele contexto de trabalho, né? Então, se sentir valorizado, saber que a empresa está preocupada comigo, principalmente quanto aos aspectos de saúde e segurança, né, já me traz aí bons elementos para que eu me motive, né, a iniciar minhas atividades, levando em consideração essa preocupação. Então, esses dois pontos que eu entendi mais importantes, né, que eu destaco aqui na aula, né, mas eu pesquisei muitos outros exemplos de programas de integração, mas em todos eles, né, existe aí uma certa similaridade quanto aos aspectos de planejamento, quanto aos aspectos de objetivos e finalidades, né? Como eu disse, aspectos humanistas e aspectos administrativos de investimento, né? Então, eu decidi alterar a condução, né, da aula dessa manhã, né, justamente para procurar, né, fazer com que vocês pensem um pouco a respeito dessa prática, desse programa de integração, e trazendo, né, experiências, né, vividas, ou aquilo que você imaginaria, né, se estivesse participando de um programa de integração, o que você gostaria de ver e ouvir, né, quando chegasse no primeiro dia de trabalho. Então, esse é um ponto. Como o curso é um curso de gestão, né, nós estamos preparando vocês para ocupar, né, essa posição na hierarquia organizacional, né? Então, o segundo ponto é, se eu estivesse, né, se eu fosse um dos responsáveis pelo planejamento da integração, né, qual seria o roteiro que vocês, da área de recursos humanos, iriam sugerir para os gestores, né, poderem implementar, né? Olha que interessante, né? Então, eu na posição de espectador, né? Então eu fui contratado na empresa e o meu início é no dia 5 de novembro, hoje. Então eu já acredito muito que desde ontem já esteja naquela expectativa, ansioso, né? Normalmente as pessoas nem dormem direito, porque, né, justamente por conta dessa expectativa. Acordei hoje, né, com essa expectativa ainda maior, né, porque a hora está chegando de eu me apresentar na empresa, e cheguei lá. Então, me apresento na portaria, e a partir daí, o que eu gostaria de ver e ouvir? Então, primeiro ponto, né, é o ponto do espectador, é o ponto do colaborador, né? O que eu gostaria de receber de informação, quais são os principais temas, aonde eu gostaria de ser levado, enfim. E o segundo ponto é eu como gestor, né? Então, antes da chegada, antes até do recrutamento, o que eu, né, eu como gestor de recursos humanos, em conjunto com os gestores, quais seriam as minhas principais sugestões com relação à implementação desse programa de integração? Então, para isso, eu estou solicitando a vocês, né, uma atividade de valor de 500 pontos, tá? Essa atividade, né, vou repetir,
Acabou de chegar aqui um convidado. Poderia se apresentar? Bom dia, que está escrito aqui sem microfone. Eu acho que também, será que vai conseguir acionar o microfone? Pelo jeito, não deve estar conseguindo abrir o seu microfone. Bom, está escrito sem microfone, mas de qualquer forma, bom dia. Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Eu não sei quem é, mas de qualquer forma, né? Então, só reiterando para vocês, reforçando, né? Eu estou solicitando uma atividade que vai valer 500 pontos, né? Então, eu vou ler a atividade para vocês, né? E depois eu continuo dando as informações sobre essa atividade. Então, a atividade, ela tem uma situação. Então, uma empresa do ramo de assistência técnica de ar-condicionado está reestruturando o seu modelo de gestão de RH, introduzindo, né, no seu planejamento o programa de integração, que também pode ser conhecido como programa onboarding, né? Então, é um programa de integração de recém-contratados. Então, a perspectiva dessa empresa, né, repito, é uma situação hipotética. Então, é uma empresa do ramo de atividade de assistência técnica, não é construção civil, não é hospital, é uma empresa privada, né, do ramo de assistência técnica de ar-condicionados. Então, foi decidido de que, a partir desse momento, né, haverá a necessidade de se implementar o programa de integração. A empresa comprou a ideia, né, o RH vendeu bem a ideia para a empresa e a empresa vai, né, implementar, vai investir nesse programa. Então, esse programa, né, inicial, ele será realizado até como uma forma de testar o programa, né, com os próprios colaboradores. Então, a empresa fará aí um escalonamento, vai pegar lá grupos de pessoas, né, como se elas estivessem recém-chegadas na empresa, para implementar, né, como estratégia, né, para os demais que vierem no futuro. Então, a empresa vai fazer esse teste com aqueles que já estão trabalhando para justamente medir, né, se o programa é bom, se não é, pegar os feedbacks dos funcionários, né, e sempre melhorando para que quando vier o primeiro funcionário, né, eles já terem isso já bem ajeitadinho, já bem arrumado, né, para iniciar, né, como de fato tem que ser iniciado com os recém-chegados, tá? Então, diante dessa perspectiva, como você, da área de recursos humanos, iria sugerir essa estrutura de roteiro de integração, tá? Então, vocês agora serão gestores, né, de recursos humanos e gestores do programa de integração. Tá? E 3 pontos são importantes que vocês respondam, né? Qual é o nome que vocês dariam para esse programa de integração? Lembrem que eu falei para vocês que desde o momento em que eu chego na empresa, sou recepcionado na portaria, enfim, né? Então, olha, vocês colaboradores hoje vão passar por um programa de integração. Qual o nome que vocês dariam? Então, essa é a primeira resposta que eu quero. Segundo, como que vocês fariam a logística desde a chegada da portaria, né? Então, chega na portaria, vai para onde, depois para onde, depois para onde, depois para onde, até o encerramento, tá? E número 3, quais os principais temas que vocês gostariam de abordar nesse programa de integração? Tudo bem? Então,
pensem um pouquinho, né? E façam as perguntas que vocês precisarem fazer, mas eu vou repetir, né, a atividade, né, com bastante calma para vocês não se sentirem perdidos. Tamires, entendeu a proposta? A outra aluna ou aluno que está na sala, levanta a mãozinha só para dizer que você entendeu. Ah, legal. Se você quiser usar o chat, né? Acho que do lado dessa mãozinha aí tem um chatzinho. Se você quiser escrever, eu respondo aqui para você. Quiser dizer o nome, né? Também importante. Camila, está me ouvindo? Professora, porque o botãozinho do microfone tinha sumido. Mas eu sei sim, entendi. Entendeu? Então, essa atividade, ela vale 500 pontos, mas para os alunos que estiverem presentes, né, no caso você, você terá o benefício de 150 pontos adicionais nessa atividade. Então, primeiro eu vou pedir a gentileza depois de vocês, aliás, de você mandar uma mensagem para o pessoal dizendo que tem atividade para assistir a aula de hoje, viu, Tamires? E todos os demais terão também condições de receber 500 pontos somente, tá? Tá bom. Você que está presente tem um bônus adicional de 150 pontos, tá bom? Tudo bem. Então, responder esses 3 pontos, tá? Nome que você daria ao programa. Então, olha, é uma empresa de assistência técnica de ar-condicionado, tá? Espera aí que o Luiz Felipe está chegando. Bom dia, Luiz Felipe. Eu estou mais atrasado. Tá tudo certo, Luiz. Tudo bem? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Estou aqui propondo uma atividade. Essa atividade é de 500 pontos. E para os alunos que estão presentes na aula, né, terá um bônus adicional de 150 pontos, né, se realizar essa atividade. Essa atividade precisa ser enviada para mim ainda hoje, tá, de preferência até o final da aula. Tá, então, vou explicar de novo, porque o Luiz Felipe acabou de chegar. Então, Luiz, né, eu estou aqui com uma atividade onde vocês serão parte integrante do planejamento do programa de integração. Tá? Então, vocês vão fazer, né, as vezes de gestor de RH. Então, nós vimos lá que o programa de integração ele tem uma finalidade estratégica, uma finalidade administrativa. Então, a situação que eu coloco para vocês é essa. Tá? Vocês trabalham numa empresa do ramo de assistência técnica de ar-condicionado. Essa empresa, ela decidiu, né, introduzir no seu planejamento estratégico o programa de integração. Então, eles vão, né, eu disse há pouco, o RH vendeu bem essa ideia, a empresa comprou a ideia e autorizou que se fizesse um planejamento, tá? E se implementasse esse planejamento. Então, já está autorizado pela empresa, tá? Só que esse planejamento está nas mãos de vocês. Vocês vão conduzir o planejamento sozinhos? Não.
vocês vão fazer esse planejamento em conjunto com todos os gestores, tá? Mas aí que está o desafio, né? Quais seriam as principais sugestões que vocês dariam para a empresa, tá? Para iniciar esse programa, tá? Como não tem ainda, né, o programa pronto para os recém-chegados, a perspectiva é que a empresa comece a fazer, né, a testar esse programa com os colaboradores que já estão trabalhando. Então, vão pegar lá grupos de pessoas em dias diferentes e vão realizar como se fosse para o recém-contratado, até para receber ali feedback, para saber se falta alguma coisa, se a empresa excedeu em alguma informação, mas ali para fazer os devidos testes para poder justamente iniciar já com tudo amarrado, tudo certinho, né, com essas informações dos colaboradores. E, por outro lado, né, para os colaboradores não se sentirem também desprestigiados, né? Então, poxa, eu trabalho na empresa, a empresa adota um programa de integração somente para aqueles que estão chegando, né? Quer dizer, e para nós que já estamos aqui? Então, é uma estratégia motivacional começar com os próprios colaboradores, né? Então, como é que vocês, né, iriam sugerir essa estrutura, né, esse roteiro? E eu coloquei aqui 3 pontos para vocês responderem, tá? Responder em tópicos, de forma bem clara, bem objetiva. Então, qual seria o nome do programa de integração que vocês adotariam, né? A empresa de assistência técnica, de ar-condicionado, né? Então, como primeiro impacto positivo, qual que seria o nome, né? Vou dar um exemplo. Bem-vindos a empresa de ar-condicionado. Não sei, né? Os de vocês. Então, um nome fantasia para esse programa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, né, como que vocês, né, iriam separar as etapas, né, a logística? Chega na portaria, vai para onde, depois vai para onde, depois vai ver o quê, enfim, né, quer dizer, qual seria a logística, as etapas dessa integração, tá? Só um instantinho só, Tamires. Terceiro ponto, né, quais seriam os principais temas, né, que vocês gostariam de adotar nesse programa? Então, tema número 1, né, vamos lá, boas-vindas na portaria. Tema número 2, enfim, né, estou dando alguns exemplos para vocês começarem a pensar, tá? Essa atividade, ela precisa ser enviada para mim pelo e-mail, o meu e-mail corporativo, tá? O gilson.fidelis@anhanguera.com. E eu vou monitorar esse e-mail, né, para justamente conceder o bônus adicional de 150 pontos. Caso vocês não respondam até o final da aula, não tem problema nenhum. Vocês podem, como os demais alunos também, podem me enviar até na quarta-feira da semana que vem, tá? Nesse mesmo e-mail também, tá? Mas aí é só 500 pontos. Os 150 é só para aqueles que me enviarem hoje até o final da aula. Pois não, Tamires? Professor, uma dúvida. No caso, a gente precisa falar que o projeto está no começo com os funcionários da empresa já, ou isso você vai estar ciente, caso, igual você falou, a gente vai fazer um teste. Eu não preciso contar que são os colaboradores já da empresa.
Não, se coloca no lugar do colaborador, por exemplo, tá? O que você gostaria de ver e ouvir num programa de integração? Então, por exemplo, você poderia pensar, mas a pessoa já está trabalhando, para que ela vai querer saber da história da empresa? Aí eu te falo, por que não? Já que é um teste para depois os recém-chegados, né, terem essa informação, então eu tenho que ver esses colaboradores hoje que já trabalham como se eles estivessem chegando, Entendi, professor. entendeu? Entendi. No caso, se eu enviar o trabalho, porque eu assisto a aula agora e vou para o meu serviço, não tem como eu fazer agora. Se eu enviar até a noite, vai estar valendo quantos pontos? Então, se você me enviar à noite, não dá para mandar antes da noite? É porque eu vou para o trabalho, aí eu chego no trabalho 7h30, 8h. Tá. Então, se você me mandar ainda hoje, você tem direito aos 150 pontos adicionais. Então, tá bom, professora. Aí para os demais, é os 500 pontos mesmo. Só, tá? Somente os 500. E se vocês puderem mandar lá no grupo informação de que tem atividade para a semana que vem, eu agradeço, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Tá bom, vamos. Luiz, entendeu a proposta? Professor, essa segunda etapa aí, como será a logística do programa? Eu não entendi muito bem como que ele vai ser feito. Como seria? Ah, bom, você entendeu que você é o gestor, você não é o colaborador, tá bom? Ah, sim, sim. Certo? É, vamos partir de um início. Normalmente você não se apresenta na portaria? Sim, sim. Tá, a partir dali, da portaria, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Você poderia começar a responder essa segunda, número 2 aí, recepção calorosa na portaria, certo? Certo, certo. Agora, e depois? Você, como gestor, o que você imagina ou planejaria que fosse um impacto positivo? Segundo, recepção, dá uma bexiguinha para essa pessoa, dá uma bala. Você entendeu? Entendi. Pode ser uns fomes e Depois, bebes. depois da recepção, você pode colocar um café, não sei, aí usa a sua criatividade. Por isso que eu falei, hoje você é gestor, mas se coloca no lugar do colaborador chegando na empresa. O que você gostaria que acontecesse depois da portaria? Ah, tá, entendi. Entendeu? Coloca em Hum, tópicos, tá? Tá bom. E quando mandar, viu, Tamires? E quando enviar no e-mail, pode colocar no corpo do e-mail, tá? Não precisa fazer em Word, nada disso não, tá? Tudo bem, professor. Coloca lá, número 1, nome do programa, responde. Número 2, como será a logística do programa, responde em tópicos. E número 3, principais temas do programa, coloca em tópicos para mim. Eu preciso ver e gostar, né, de querer trabalhar nessa empresa de vocês. Entendeu? Entendi. Entendeu, Tamires? Sim, professor. Então, a Tamires ela vai sair para o trabalho daqui a pouco, não é, Tamires? Isso. O Luiz Felipe consegue me encaminhar até o final da aula, Luiz? Ou não? Ou até a noite você me manda? Eu consigo te encaminhar até a tarde, nem até a noite não, mas até a tardezinho. Eu Tá. vou, eu vou começar a fazer ele. Vocês têm o e-mail, correto? É gilson.fidelis@anguera.com. Isso, não tem BR não, viu? Tamires tem, né, Tamires? Tenho sim, professor. No caso, é o mesmo que você pediu para entregar o trabalho da aula de terça-feira?
Isso mesmo. Tá bom, a gente mandou no grupo, a Janaína mandou pra gente. Ah, então tá bom. Eu vou ficar online, tá? Até o final da aula, até umas 10h30, tá? Então, se alguém entrar, eu explico e peço para enviar. E vocês também, se puderem reforçar com o pessoal, eu agradeço, tá? Depois eu vou postar essa aula lá no portal, tá? Para quem depois quiser assistir, também ter as mesmas informações que vocês tiveram, tá bom? Tá bom. Aí, no caso, nós podemos sair, tipo, eu posso sair para mim fazer. Pode, fica à vontade. A atividade já foi esclarecida, tá bom? Tá bom, eu vou encaminhar pro grupo. Tá bom, Luiz. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E bom trabalho, viu, Tamires? Obrigada, professor.